Paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja Peniel. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 7, diz o seguinte: Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O que a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outra operação de maravilhas, a outra profecia, a outro dom de discernir os espíritos. Aleluia. Eu quero que vocês leiam depois todo o contexto, e texto de 1 Coríntios 12, todo Coríntios 12. Porém, eu vou me deter aqui para o vídeo não ficar muito comprido, muito grande, que é o versículo 16, ou melhor dizendo, versículo 10. A outra operação de maravilha, a outro a profecia, a outro dom de discernir os espíritos. Quando ele fala discernir os espíritos, ele fala com letra minúscula, os espíritos, quer dizer, o espírito do homem e o espírito do espírito maligno e também o espírito, o Espírito de Deus. Então, os espíritos. Mas aqui ele está se referindo diretamente ao espírito humano e ao espírito do mal. Por que isso? Por quê? Nós vamos agora falar um pouquinho dentro disso. Eu vejo muitas pessoas, irmãos, que se preocupam muito com a letra. Nós temos que estudar a palavra de Deus, nós temos que ler muito a Bíblia, porém temos que estar debaixo da cobertura da palavra, do nome de Jesus, do sangue de Jesus, e também de uma cobertura de um ministro do Evangelho. Por quê? Porque vamos lá para a vida de Moisés. Moisés tinha aquela congregação toda, Mas quem tinha maior discernimento ali naquela congregação? A não ser Moisés. Porque você pode observar que em várias vezes o povo se rebelou, ou tentou se rebelar e murmurou, porque Corá era uma pessoa que tinha inveja e dava lugar ao inimigo contra Moisés, tinha inveja do ministério de Moisés, mesmo vendo que Deus tinha usado Moisés como usou. Mas você observe que quem fluía mesmo ali o discernimento era Moisés. Ele tinha conhecimento vasto de tudo que acontecia ali. Deus falava muito com ele. E a gente observa o seguinte. Estou com uma excursão aqui. A igreja, ela perdeu muito isso. Porque não quer sujeitar a liderança da congregação. E além de não sujeitar a liderança, existe liderança que estão descendo também a desejar sem discernimento. Porque quando alguém unge alguém a bispo, achando que é maior do que apóstolo, já está o erro aí grave. E todo mundo acha normal. Acha que bispo é maior. E na verdade, bispo só é um cargo. Porque um pastor, ele pode ser um bispo. Um presbítero, ele pode ser um bispo. Porque no ministério, em Efésios 4:11, só fala sobre esse ministério que eu estou falando. Isso que é ministério. É pastor, apóstolo, profeta, evangelista, doutores. Isso é ministério. Entendeu? E aí confunde as pessoas. E também ainda existem congregações que não aceitam pastoras. Isso também é falta de discernimento. Lê tanta palavra, lê tanta Bíblia, toma tanto curso de teologia e ainda vai de encontro ao ministério das mulheres, que por sua vez precisam ter um esposo, E para poder também ministrar. É só uma pinceladazinha. Precisa ter um esposo. A mulher de Deus, ela precisa ter um esposo, Não é bom que o homem esteja só e nem a mulher esteja só. Porém, eu não sou contra, porque eu sei que Deus chama. Independente de alguém que diga, eu não acho isso na Bíblia. Isso tudo é letra. Isso tudo são os homens na prepotência e querem ser Deus, entendeu? E determinar as coisas no lugar de Deus, e é Deus que determina. E outras coisitas mais aí,
e outras coisitas mais que as pessoas usam, né, até do evangelho para desfazer. Tipo, Jesus não vai arrebatar a igreja. Eu vi gente que toma o curso de teologia não sei quantas vezes, é chamado para palestra, para ensinar tanta gente, e não crê no batismo no Espírito Santo, não crê. Além disso, não crê no arrebatamento da igreja. Engraçado isso, né, irmão? Como é que uma pessoa que estudou tanta Bíblia não crê? Ah, eu não creio por causa disso aqui. É tudo espírito do anticristo agindo. É tudo espírito do anticristo agindo. Então nem todo mundo tem discernimento. Nem toda liderança tem discernimento, que é um erro grave. É um erro grave, porque o líder ele tem que ter discernimento. Mas parece que ele deu lugar muito à letra e isso impediu os dons fluir. Porque quando eu dou lugar à letra que mata, né, não permito que o Espírito Santo ensine, que o Espírito Santo esclareça, com certeza o espírito do erro, o espírito do anticristo já entrou. E aí a gente vê os homens lutando por dinheiro, por poder. Mas o que eu quero falar para vocês aqui é muito sério. É sobre essa identidade que muitos já perderam, muitos líderes perderam. E muitos estão por perder, porque estudou um pouquinho a teologia, estudou um pouquinho o seminário e já perde a visão espiritual. Aleluia. Não sou contra o estudo de teologia, mesmo tive, né? Mas tem professores que realmente não são avivados. Tem professores que não crê na vinda de Jesus. Tem professores que não são firmes no evangelho, só tem letra, mas são mortos espiritualmente, não creem nos dons. Os dons do Espírito não fluem nessas pessoas, a gente não vê fluir dom do Espírito, não há manifestação de dons do Espírito, principalmente o discernimento. E sai a ensinar, né? É como a ciência, aquele médico que é formado, aprendendo que o homem veio do macaco. Não crê na criação divina, não crê que Deus criou o homem do pó e da terra, como está na palavra. Então, são coisas que não é para confundir. Não é para confundir, mas é para abrir os nossos olhos para saber onde está o bem e aonde está o mal. Entendeu? Porque a nossa luta não é contra pessoas. O que eu estou falando aqui, eu não estou citando instituições, não citei nome em nenhum momento, nem vou citar. Mas muitos estão deixando a desejar, porque estão na mídia, porque são de renome, perdem a visão, morrem no ministério, estão mortos no ministério, só faltando ser sepultado. Mas para muitos está vivo, mas na verdade está morto, porque a visão só é dinheiro, não crê nos dons, a igreja está morta espiritualmente, porque esses líderes só ensinam a letra, tem medo da divisão da igreja, tem medo, porque vive divisão, vive a divisão já, porque não crê nos dons, não permite o seu ensinar. Então que Deus tenha misericórdia de cada um, e esse é o momento de nós nos firmarmos mais na palavra e deixar Deus se revelar. E deixar Deus revelar onde está o iníquo. E deixar Deus revelar onde está aquele que combate contra a doutrina do evangelho, contra os dons, contra a vinda o arrebatamento da igreja, né? E contra o avivamento. Estão no corpo. Isso não é para ninguém se escandalizar, já repito e digo de novo, mas para se firmar e sujeitar uma cobertura curada. Se Deus lhe deu uma cobertura curada, se seu líder tem discernimento, se ele vive na palavra de verdade, se ele não faz separação, se ele crê no ministério, em Efésios 4:11, se ele crê no batismo no Espírito Santo, se ele crê no arrebatamento da igreja, se ele anda em novidade de vida, se ele permite a presença de Deus fluir de culto em culto, em glória, pode ter certeza que você está no lugar certo, sujeitando a seu pastor. Amém? Então vamos vigiar com o tipo de doutrina que nós recebemos, com as alianças que nós fazemos. Porque existem pessoas fazendo aliança até com o diabo. Existem pessoas fazendo aliança até com o espírito do anticristo em nome de se dar bem.
e não o reino de Deus, e não as almas, e não a doutrina dos apóstolos. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? E nos livre de todo o mal. E toda ferramenta preparada contra nós não prevaleça. Shalom, Adonai.